E eu não tinha comemorado o meu Black. Sim, pois é. Era isso, inclusive, que vou trabalhar muito com vocês hoje. A gente, às vezes, vive tão no piloto automático, né? Que a gente só quer saber de matrícula, 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 e a gente acaba esquecendo de viver também um pouco, né? Não que a gente não tenha que trabalhar, a gente tem que trabalhar, inclusive, a forma mais inteligente de você fazer isso é você colocar uma meta legal, né? Você se comprometer com uma meta com você mesmo e depois você desfrutar daquilo que você atingiu também, né? É importante, o nosso cérebro ele entende, né, como uma recompensa, a gente tem que ter essas recompensas, né? Senão fica uma coisa que, meu, eu lembro do Patrício, não sei se vocês lembram do Patrício, a gente no resort conversando e ele falou, eu só trabalho, é só ligação, cara, é só ligação, a gente não desfruta de nada. Eu falei, cara, tem que começar a colocar um pouco de desfrute nisso daí, é culpa sua, não é culpa do Flávio, não é o Flávio que tá colocando uma arma na sua cabeça, só, você só tem que fazer PTL, né? Mas muitas vezes a gente esquece. A gente acaba esquecendo e eu tenho certeza que isso te renovou muito, não? Com certeza, sem dúvida. É outro gás, né? Outra vontade de realmente ter mais oportunidades para comemorar, né? Certeza. E fazer também, é legal também fazer isso em alguns ambientes no qual a gente não esteve presente também, para expandir a referência, né? Para você, poxa, cara, tô vivendo isso aqui com um dinheiro de matrícula que eu fiz e não é todo final de semana que eu vou vir aqui, não é todo mês, não dá para vir todo mês, mas tem um lugar que eu gostaria muito de conhecer e você vai e você paga um pouco mais caro, inclusive, mas você vive aquela experiência. Aí o paladar não retrocede, né? Aí você vai ter que trabalhar para fazer, para continuar indo lá, né? Mas legal, Mônica, parabéns, parabéns aí, foi bem bacana. Bom, acho que é nós, não é mesmo? 12 pessoas. Deixa eu ver se mais alguém vai entrar aqui. E como é que vocês estão no processo seletivo? Alguém aqui já colocou em prática o que eu ou a Jamile, no caso, passou para vocês do gratuito? Vocês trouxeram algumas pessoas para esse processo seletivo ou não? Sim, eu trouxe um total de 150 candidatos, e aí inscritos mesmos foram um total de 12, 15. Isso no gratuito? Gratuito. No LinkedIn lá, do jeito que a Jamile ensinou? No LinkedIn e no InfoJobs. Ah, show de bola, show de bola. Ficou alguém como agente ou não? Você falou que teve 150, 150 foi nas vagas, né? Aí inscritos, foram quantos? Inscritos mesmo, real. Talvez que eu dei uma olhada, deixa eu conferir aqui de novo. Peraí. Porque é um funilzão bem grande mesmo, viu? É uma peneira muito grande. O número de inscritos, a minha taxa de conversão também desse não foi tão boa. Entendeu? O meu também foi, até para trazer os números para vocês. Ô, Luquinhas, aquela mensagem que a mina colocou lá no grupo, eu até mandei pra tu pra tirar essa dúvida. Eles estenderam até hoje, para quem não conseguiu assistir o vídeo, é isso? Para conseguir fazer a inscrição, Na verdade, ou é para pode, qualquer pessoa? para qualquer Oi? pessoa. Na verdade, assim, o processo seletivo a gente coloca o prazo até domingo para a pessoa assistir, para colocar um senso de urgência na pessoa, para ela não deixar para a última hora, para não fazer tudo corrido. Mas assim, fica disponível ainda para assistir. O... Porque teve um Uber que eu tava conversando ontem, que ele ficou interessado, ele até mandou mensagem, ó, Patrick, eu não consegui me inscrever não, porque eu parei tarde ontem, tal, não sei o quê. Aí, quando eu vi a mina colocando aqui no grupo, que ainda dá tempo, eu fiquei na dúvida se só era para as pessoas que já tinham feito a inscrição no meu link, ou se dá tempo ainda ele se inscrever, assistir o vídeo e fazer a candidatura dele, Dá, entendeu? E participar, né? Se ele for aprovado. dá tempo ainda, Dá tempo. dá. Pode mandar Ah, ele beleza. assistir lá e fazer tudo certinho que ainda dá tempo. Lucas, Agora, eu tá fiquei com a dúvida também. Primeiro ele se inscreve no meu cadastro, né? Para depois assistir o vídeo. É, se inscreve no seu cadastro e depois você manda o link da live lá. Eu coloquei lá no grupo lá. Você tá no meu grupo? Pega lá o link da Vou dar live uma no. olhada aqui então. Lucas, Beleza, valeu. foram 157 no grupo, inscritos 59 e aprovados 16. 16 aprovados? É, o meu eu tô com uma taxa de conversão que é bom. O bom é a gente buscar isso, é uns 10%. Eu tive 1.500 inscritos na WSP mesmo. Em grupo, assim,
Eu enchi quase 3 grupos. Dois de 1.000, foram 2.000, 2.000 pessoas, e no outro grupo tinha umas 600, 700 pessoas. E só 1.500 se inscreveram e até agora 150 aprovados. Parece que deu alguns bugs, alguns errinhos nesse processo seletivo na hora de enviar o vídeo, então acho que isso afetou um pouquinho na taxa de conversão. Mas quando dá esse tipo de erro também, galera, fica em cima na segunda-feira, porque geralmente na segunda-feira, como o suporte tá ativo, então manda o contato do suporte, fala pra galera procurar, fica em cima lá no grupo para tentar resolver, porque muitas vezes no domingo não tem como fazer isso, no sábado também tem um horário, né, para fazer isso daí. Acho que até as 2 horas só o suporte no sábado, 2 ou 4, uma coisa assim. Então a gente tem que ficar de olho hoje, é um dia para tentar trazer o máximo possível de pessoas para aprovação, porque já 7 horas já começa o treinamento já. Bom, eu acho que é nós mesmo, né? Então, beleza. Mais alguém? Mais alguém fez processo seletivo? A Jamile tá com o pé, né, Camille? Jamile, como é que foi Não, seus números? eu tava com o Pandapé, com a turma lá do que aconteceu a mesma coisa com o Léo, com o Edu, e deu um bug lá e a gente ficou em banimento. Aí eu perdi o Pandapé de novo e voltei pro gratuito. Então eu Nossa, só tinha mexido sete dias no Pandapé e voltei pro gratuito. Mas eu recrutei também, como eu já fazia mesmo. Mas aí meus números foram baixinhos. mas Porque eu. você vai fazer carrapata agora, né? Pra ficar em cima da galera. É, exatamente. O Pandapé foi banido também? Tá banido o Pandapé agora? Meu Deus do céu, que onda é essa, Ele, hein? sabe o que que tá rolando, Luquinhas? O Léo foi, até briguei com o Léo, falei assim, nossa, Léo, você foi me avisar isso só agora? Sabe aquela mensagem que a gente manda de cadastro para a pessoa poder se cadastrar, para Aham. poder se cadastrar no processo seletivo? Eu tava enviando aquela mensagem por e-mail. Naquelas próprias mensagens do PandaPé, eu enviava Ah, o tá. cadastro Com o link, né? ou o link. Gabi, e você, Aí você foi banida fui também? banida, é isso que eu tô Então é falando. isso. É isso. Eu te. Aí eles falaram que o que acontece é o seguinte: eles estavam identificando que a gente estava vendendo. Olha que loucura. Eles colocaram como se a gente estivesse vendendo o curso pelo Pandapé. É porque E eu tava derrubaram o desconfiada contrato. disso. Eu que falei com o Léo sobre isso, porque eu tava desconfiada do seguinte: quando a gente abre o link do pré-cadastro, existe checkout no link. E aí, É. se for um grande algoritmo que tá só querendo ver se tá vendendo o curso, o algoritmo vai entender que checkout é venda, porque checkout significa venda. Porque é a mesma Aí. página, né, do preenchimento da wall, é, eles Aí eu adaptaram, tinha né? desconfiado isso, eu até falei com o Léo, eu falei, Léo, eu aqui com meus tic-tac, eu tô pensando, eu acho que é porque a gente jogou o pré-cadastro. Aí, então é isso mesmo, que se aconteceu isso com a Gabi, então validei a minha teoria. Não, mas isso aconteceu. O Léo já tinha me avisado, só que eu tava dividindo com o Braga e o Braga foi teimoso. O Braga continuou mandando o link. Eu falei, Braga, para de mandar. Ele não dá nada, não. Eu dá sim. Ele Então, mandou, foi mais nada, derrubaram. o meu eu não coloco o link. Inclusive, já Derrubaram em peguem três, a dica, em já, viu? 3 dias. Pra quem usa Pandapé aí, não manda não com link, tá? Eu só coloco o número. A gente tinha que Precisa ter, falar isso na aula de Black. Isso que eu tinha falado pro Léo. Tinha que falar isso mesmo. então tem que bater nessa tecla, porque aí agora vocês ficam sem Pandapé, né? Poxa, que zica, né? E antes eu Se colocava alguém, também, viu? se alguém não tiver com cadastro ativo e quiser fazer, me É chama bom que eu tô mesmo, para dividir. vocês se reúnam aí, fica mais barato. Fala aí, Drago. Lucas, eu fiz pelo Pandapé também, mas deu um problema, você acredita, agora na minha plataforma de manhã? Você acredita que eu tô lá como agente White? Eu falei, meu Deus, eu entrei em contato lá, que eu falei, moça, eu tô em processo de recrutamento. Tinha dado só 150 e tinha uns 20 e poucos aprovados. Foi pouco mesmo esse mês, viu? Sim. É que deu alguns probleminhas, mas hoje dá tempo ainda, fica em cima da galera, lá que dá tempo de recuperar um pouco, porque tava dando um erro quando a pessoa vai enviar o vídeo, tava dando um erro. Aí muita gente acaba, vou deixar para depois, aí não manda. Aí depois não chega nunca e não manda. Então hoje eu tô mandando lá no meu grupo lá também, marcando todo mundo, para ficar em cima deles para tentar melhorar um pouco os números, porque se não ficar em cima, a galera às vezes desiste mesmo. Fala aí, Drago. Qual que link é esse aí que tá dando o banimento lá? Porque eu tava dividindo com a Amanda e a gente também foi banido lá no Pandapé.
e eles não deram uma justificativa. A Amanda, inclusive, entrou com um processo, foram lá na audiência e tal, tudo isso aqui deu maior. Foi desenrolada lá, não sei como é que ficou até agora, mas a gente foi Caramba. banido e eles não deram uma justificativa, tipo, não falaram qual era o motivo, só, o único motivo é, vocês não estão seguindo a política, nananana, mas não falaram o que exatamente era. Esse link, aquele nosso link lá do convite, O link do convite processo seletivo para a pessoa fazer o cadastro na sua equipe. E lá naquele link ele está escrito mesmo, realmente, checkout, porque era diferente antes, né? Era uma outra página que eles utilizavam para fazer o cadastro. Agora é a mesma do WhatsApp Online. Eles adaptaram, né, para o processo seletivo, você coloca o nome, e-mail e celular. Aí você vai avançando, entendeu? Aí eles estão mas é bloqueando. por, quando a gente manda o link, que a pessoa clica e cai na primeira página lá do Diego falando, não é isso? Isso, exatamente. Cai na página, na landing page, explicando um pouco como é que é. Aí quando a pessoa clica em quero ser agente, aí ele já vai para a página de cadastro, que é igualzinha a página de cadastro da UOL. Mas é cara de venda aquilo ali. Eu entrei na página, eu falei, puta, até eu ia achar que tava Não, comprando curso. parece. Parece a É, Parece. mas, página de venda. mas será que, porque, por exemplo, ele consegue avaliar essa segunda página ou será que é o candidato que denuncia? Porque a primeira página é landing page, ele não fala nada de venda. Pode ser, mas é por conta do que a Jamile falou. Lá no link tá escrito checkout. Entendi. No próprio Tá? link tem escrito. Checkout no link. Aí eu Ah, acho que eles entendi. devem ter pego assim. Mas também, ô Drago, muita gente, quando eu vou fazer processo seletivo, me pergunta se tem que comprar alguma coisa, se a gente vai vender alguma coisa para eles. Então, tem gente que pergunta, mas tem gente que nem pergunta e já denuncia. Eu tive uns problemas com uns doidos aqui. Tem uns doidos, né, que manda mensagem. Vocês estão querendo me vender curso, não sei o quê, eu vou sair do grupo. Sai do grupo, então. Eu falo mesmo para a pessoa: você tá fazendo o quê aí ainda? Então, eu tento deixar o mais explícito possível lá no meu grupo. Ó, essa é uma vaga de trabalho, você não vai pagar nada, a gente não vai te vender nada. O Diego, quando ele abre, inclusive, o treinamento, não sei se vocês já assistiram, a primeira coisa que ele fala é isso. Ó, vou fazer um disclaimer aqui com vocês, isso daqui é uma vaga de trabalho da área comercial, da WhatsApp, não é marketing multinível, não vou te vender nenhum curso, para deixar na mesma para deixar alinhado ali na mesma página, né? Mas mesmo assim ainda acaba pegando bastante. Tem gente que acaba denunciando e isso E acaba nesse prejudicando. caso, Luquinhas, a pessoa é banida e não consegue funcionar mais, não? É? Tipo, Então você aí, não usa mais o. aí não sei o que que deu. Vocês Porque estão daí você vai pagar um pagando? negócio que você não vai conseguir usar, não Não, faz não, ele sentido, pô. rescinde o contrato. Rescinde o Ah, contrato, tá. você para de pagar. Aí Entendi. é que tá, né? Ah, A gente tem que achar um outro clandestino aí, tem que achar uns CNPJs ainda que não foram cadastrados Sim. quem pra quiser fazer também outro. tô disposto aqui para dividir, porque também tive um problema com eles. Ah, Braga, aí já era. Tá tudo fichado Eu fui aqui. cancelar e eles queriam me cobrar, o negócio estava além do contrato, eu briguei com eles lá e até hoje eu não paguei. Eu disse, eu não vou pagar do jeito que vocês querem, não. Vocês não falam qualquer pessoa, não. É Vocês que o não querem me cobrar além do Pandapé, contrato. eles Eles são são muito muito ruins de complicados, pô. negócio. Eles são muito ruins de Oxe, tá negócio. doido, velho. Mas assim, a gente acaba ficando um pouco dependente deles, porque não tem outra plataforma para você recrutar no volume, por exemplo. Então, isso é uma deficiência ainda que a gente tem. E, assim, a gente tem que usar. Enquanto não tem nada, melhor do que não ter nada é Ô, usar. Jamil, o gratuito que tu usa são qual? Além do LinkedIn. Vocês têm mais algum que vocês utilizam? Porque eu só tô conseguindo usar o LinkedIn por enquanto. Eu também. Antes eu É, usava o Indeed, só que aí eu também fui banida no Indeed. Agora eu só tô com o LinkedIn. Não, beleza. Ô Lucas, será se conseguir, o pessoal da WSP conseguiria de repente ajustar esse link e além de ajustar, tipo, falar com o pessoal do PandaPF, ter um contato mais administrativo, sei lá, para conversar, explicar o que estava acontecendo, enfim, entendeu? De alguma forma, que eu acho que isso poderia ajudar também. Eu lembro que uma época, eu acho que alguém da WSP chegou a conversar com o pessoal da InfoJobs, do PandaPF, para foi o conseguir Marlon. um valor. A gente vai falar. Eu vou falar hoje. A gente tem uma reunião de franqueado, depois daqui, inclusive, acho que é meio-dia hoje. Se o Diego estiver lá, eu vou puxar esse assunto com ele para tentar dar um alerta, porque eles vão ter que mexer no link lá, ou vão ter que marcar uma reunião com o pessoal para explicar, ó, a nossa página é essa aqui, a gente não está vendendo nenhum curso, é uma vaga de trabalho, realmente, porque acaba prejudicando, né? Você paga uma coisa e aí você está querendo ter um retorno com os candidatos e você
não tem nenhum volume necessário para trabalhar com o mínimo de candidato, né? Então, eu vou falar assim, vou passar na reunião de franqueados para eles corrigirem isso daí. Mas eu não, era uma coisa que não estava no meu radar, porque eu não mandava assim. Já faz tempo que eu não mando com link. Então, quando acontecer essas coisas, coloca lá no grupo já, o mais rápido possível, já, ó, tá Eu acontecendo vou isso. chegar no grupo agora, de Já Blacks, porque eu coloca acho que já lá. era pra ter feito isso já. A galera É, que foi toda banida e ninguém avisa, velho. Eu falei ninguém isso pro falou. Léo ontem. Eu falei, como ninguém avisa? Vocês parecem que Gente, é estão porque isso foi uma organizados. teoria minha. E eu falei com o Edu e com o Léo. Eu falei, gente, eu acho que é porque tá escrito checkout. Quando eles mandaram lá os prints O alegando Léo, que era venda de curso. Aí foi isso. o Léo do meu Mas lado, agora validou. o Léo do meu lado no escritório não avisou. Eu falei, porra, Léo. Ainda era uma teoria, Gabi. Agora você validou, entendeu? É, Entendi, mas já entendi. joga Ó, lá, gente. joga no Tá, eu grupo vou jogar já lá no. mesmo. Mas é bom que ajuda todo mundo também, né? Agora todo mundo sabe por qual Agora, motivo. É, E daí ninguém sim, vai cometer mais o erro, né? Ah, tipo, alguém ter se ferrado vai ajudar outras pessoas a não se ferrar mais, né? sim, exatamente. Bom, show de bola, vamos lá. Bom, então vocês recrutaram, ou tentaram recrutar, pelo menos, né? E na individual, como é que a gente está de meta de. Vocês ainda estão cumprindo as metas da quinzena? Deixaram de lado? Faz tempo que a gente não fala de dinheiro, né, galera? Como é que vocês estão aí de meta de quinzena? Hoje é dia 27, tem até sexta. Gabriela saiu. Aí, Gabi, tem que ser Gabi, né? Dia 31, ó, tem uma semana toda ainda para buscar. Uma semana Eu tô, toda. eu tô na luta. Luquinhas, o meu emocional, cara, eu fico muito ansiosa, velho. Eu começo a pensar em dinheiro, eu começo a ficar ansiosa. Não sei o que acontece, mas vai dar certo. Tem que dar certo. Faz tempo que a gente não fala sobre grana, mas, poxa, as comissões aumentaram bem. Um strike vitalício, galera, em 6 vezes de franqueado, tá dando R$ 300 só o UOL. Mais a live, é, eu nem a gente recebe a live depois, né? Então eu não cheguei a receber a live ainda. Mas acho que tá dando uns 300 e pouco também a live. E a recorrência do franqueado antes era R$ 74 a cada mês que o aluno paga, agora tá R$ 125 a cada mês que o aluno paga, R$ 125 por mês quando o aluno paga. Então, ó, tá bom, viu? Vocês já franqueado agora tá uma boa para quem E tiver tá ruim afim. não, viu? É, R$ 550 o strike que então, eu pro Black tá fiz ótimo 6 vezes. também. O Quinhentos e strike, cinquenta e quatro e o a strike War anual tá Live dando já, né? 487. Sim. É Oi? isso. O War Live, você Juntando os fala, dois, né? né? O All Live. O All tá dando 169 agora, que dava A 124. live tá dando quanto, E Patrick? isso no strike vitalício em 6 vezes. A live. 385. 3,8. 385,11. A live dava 307, foi para 385 e a UOL tá dando 169. Aí no total dá 454 se for o strike vitalício de 6 vezes, se for o strike anual dá 487. Tá ruim não também não. Tá Não, lindo. tá excelente. E outra coisa também, a gente tinha feito os cálculos, né? Da primeira vez que a gente falou sobre grana, e eu falei para vocês sentarem com os números que a gente tinha na época e fazer ali baseado na média. Assim, galera, eu não aconselho que vocês refaçam com os novos números. Continua com aquela mesma meta que vocês tinham antes, baseado em cliente. Por quê? Porque senão a nossa cabeça, o nosso cérebro é complicado. Quando a gente tem a oportunidade de ganhar mais comissão, a gente se adapta para fazer menos e ganhar a mesma coisa que a gente estava ganhando, cara. É surreal isso daí. A gente vai se adaptando, a gente vai encontrando uma forma. Ao invés de a gente manter a mesma pegada número de clientes, por exemplo, pô, já são 5 clientes que eu tenho que fazer na quinzena. Ah, agora, como a comissão aumentou, se eu fizer o stack vitalício em 6 vezes, se eu fizer 3, eu acho que eu já bato esses 5. Aí você começa a se nivelar por baixo, você vai se nivelando, você vai abaixando, inclusive, o seu nível de produção por conta disso, né? Então não façam isso, tá? Continuem ali com o mesmo cálculo que vocês tinham antes, só que agora, consequentemente, vocês vão ganhar um pouco mais por conta do aumento de comissão. Inclusive, essa semana aqui é semana para vocês trabalharem no PTL com senso de urgência nos clientes, que é a última semana com esse preço. Isso parece uma coisa boba, né? Mas muita gente não falou quando teve o reajuste passado, não utilizou esse gatilho, inclusive, para dar uma pressionada no cara ali. Porque realmente é real. Muita gente veio me procurar nesse mês, do mês passado, umas 3, 4 pessoas querendo fazer, que eu tinha passado um valor, e eu falei, ó,
o valor já não tá mais esse, é esse aqui. Tiveram duas que fizeram, teve outra pessoa que acabou não fazendo. Mas dá aquele gostinho, né? Pô, eu te avisei que ia ficar mais caro, né? Então você avisa pro cliente isso daí. Essa semana é semana de colocar senso de urgência em cima disso daí, porque até sexta-feira, sabadão já vai virar de novo. Eu não lembro quanto que vai aumentar. Eu acho que é R$ 20 que vai aumentar, né? Na Wall, na Live, multiperfil, não lembro se vai aumentar também, mas depois a gente dá uma repaginada nos valores ali, mas vai dar uma boa aumentada também na comissão. Eu acho que esse aumento aqui não vai ser tão perceptível igual foi o primeiro, né? Eu senti que muitos blacks, inclusive, sentiram que o vitalício aumentou demais, né? Poxa, a gente teve uma percepção de que, pô, aumentou muito o vitalício, e agora eu já tô vendo umas pessoas fazendo vitalício cheio já, inclusive, né? Eu acho que o seu foi vitalício, Mônica, que você fez? A matrícula que você fez ou foi anual? Acho que foi a Anual. Marisa que fez, né? A Marisa fez um vitalício cheio, se eu não me engano, né? O Gui também, acho que fez matrícula vitalícia cheia. A Marisa fez, ó, já confirmou. Show de bola. Então, é tudo percepção da nossa cabeça, viu, galera? Tudo percepção da nossa cabeça. Inclusive, lá no exterior também, mesma coisa. Para quem liga no exterior, o impacto também não mudou praticamente nada, tá? O valor é que a gente tem uma percepção de que quando a gente fala um valor X, aquele valor é o teto na nossa cabeça do que pode chegar, né? Então quando você vai falar um valor mais caro, você já fala ele até meio com dor, assim, no coração de falar, né? Você fica com meio, será que eu falo esse valor? Será que eu Com não medo, falo? né, Luquinhas? Com medo mesmo, né? A sua voz, né, pro cliente sai até meio trêmula com medo de você falar. E E o cara você sente. vê, né, Luquinhas? Aqui que a gente tava conversando, né? E eu fiquei com esse negócio, assim, cara, eu disse pra Luquinhas, acho que tá muito caro, mano. E daí, por eu estar com esse sentimento, toda vez que eu oferecer pro cliente, eu já ia com esse preconceito. O que é que acontecia? A matrícula não saía. Aí Perdi. eu parei de oferecer e comecei a oferecer direto o strike anual. E daí, sábado, eu ofereci com tanta leveza ali. E por minha O vitalício surpresa, você eu está fiquei dizendo que você puto depois, que eu ofereceu, né? disse, pô, era pra eu ter vendido em 3 vezes pra mulher, que ela achou barato, velho. Eu disse, nossa, bicho, tá vendo se eu não oferecesse? Né? Exatamente. Toda vez tem essa questão da mudança, né? E o que o Luquinhas falou é importante sobre a questão da gente oferecer e falar, né? Hoje eu tô dizendo muito o seguinte, ó. Eu tô endeusando a inteligência artificial para aumentar a minha percepção de valor. Então, eu tô falando pro cara que ele tem que usar muito aquilo ali, que é a nossa novidade top ali, e dizendo a ele que é só esse mês, porque é um teste que a gente tá fazendo. Então, é preço promocional, para tentar dar um senso de urgência na galera. Então, faz sentido essa semana a gente bater nessa tecla também. Mas depois que você vende, galera, a primeira vez, um valor um pouco mais caro, entre aspas, né? Você valida na sua mente que aquilo realmente é possível de ser feito, né? E aí fica mais fácil, você vai mais confiante nas próximas. Aí, ó, a Gabi já tem esse tabu de vender Strike Vital em 6 vezes na América, tá O dando, acho anual que. eu, o anual eu vendi em 6 ontem. O Vital eu ainda tô. Então, mas o Vital não é tanta diferença. Nos Estados Unidos, eu acho que é 245, na Porra, é Europa é mais. US$ 100 de diferença. Sim, mas assim. De 180 para 242, acho que 243, É, mais Cento e ou menos. sessenta e cinco, 167 o É anual. porque antes eu já estava vendendo US$ 190 nos Estados Unidos, que era strike vitalício em 6 vezes, era US$ 190, era isso. E aí a percepção não mudou tanto de 190 para 245, na minha cabeça, sim, sei lá, não fez tanta diferença para mim. E eu continuei fazendo ali e a comissão ela é realmente muito boa. O João, você fez também já, João? Mas você fez em 12 ou você fez em 6? Tá mudo, mano, tá mudo. Fiz em 6, Lucão, normal. Só não questionou sobre valor, não. Entendeu? Strike Peguei um vitalício pessoal em com 6. positivo. Peguei esses dias um Aí, ó, show casal com mais de 20 anos na América e foi caixa, normal. Não questionaram nem nada. show de bola, mano. Eu fiz uma pessoa que tava 4 meses na América, strike vitalício em 6 vezes, 4 meses nos Estados Unidos só. Então a gente pré-julga as pessoas, né? E essa questão dos 12 vezes é boa, Aline, também. Eu parei também de oferecer em 12 vezes. Até no downsell, quando eu vou fazer, eu prefiro oferecer o strike vitalício em 6 primeiro, para depois baixar para o strike anual em 6, do que ter que baixar para 12 vezes. Porque eu já estou construindo na minha matrícula, né? A gente fez aquela simulação
de que a pessoa ela precisa de um período mínimo, pelo menos de 6 meses, né? Para ela conseguir algum tipo de resultado. Então eu já estou setando isso na cabeça da pessoa e quando eu vou vender fica mais fácil, inclusive, né? Fica mais, a inadimplência diminui, fica mais palpável também na cabeça da pessoa. Mas façam um teste, vocês que ainda estão vendendo em 12 vezes, isso na América. Na América, exatamente. No Brasil eu não testei e nem sei quanto que ficaria. Não, porque por conta da conversão acho que ficaria 800 e pouco no Brasil. 858 se for strike vitalício. É, 6 vezes o isso, UOL, né? exatamente. Aí 800. juntando com live dá 1.247, né? O primeiro mês. Exatamente, é por aí, é mais ou menos isso. Da questão do valor, depois eu vou te mandar, Vitão. Eu já fiz aqui uma simulação com o pessoal, não sei se você estava vendo. Eu vou te mandar depois certinho como é que eu faço para fazer o downsell. Eu já expliquei aqui para a galera, mas basicamente é você refletir com a pessoa ali os motivos que ela tem, se realmente é questão financeira, e aí você faz ali, por conta da indicação, que ela recebeu um desconto ali. É basicamente isso. Mas enfim, galera, é importante sim, tá? A gente voltar, a gente acabou estendendo um pouco o tempo da reunião, esses 30 primeiros minutos falando disso, de problema, enfim, faz parte também. Mas a questão financeira ela é importante a gente voltar a setar essa meta financeira na nossa mente, porque a gente começou fazendo um trabalho bem legal e a gente tem uma tendência a ir deixando de lado, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai deixando de lado, a gente vai, deixa pra lá, não tá dando certo, não tá funcionando, o pessoal não tá conseguindo, eu também, sabe? Você vai deixando, você vai largando mão disso daí. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar claro na sua mente toda semana mesmo. Tudo que a gente falar aqui, daqui vai passar umas horas, a gente vai acabar esquecendo, vai cair na rotina, você vai voltar pro seu modo piloto automático, que quem não estava aqui, inclusive, a gente estava conversando com a Mônica, ela teve uma experiência bem legal lá num restaurante diferente, comeu uma comida boa, tomou um bom drink, viveu uma experiência nova, né? Isso fruto de dinheiro de matrícula, né? E eu sinto que a gente vive muito no modo automático aqui dentro, e eu sinto também, vou além, tá? Que muitas vezes nós, como blacks, quando eu era black, eu sentia uma dependência até, eu acho que até emocional isso, na minha liderança, cara, na minha liderança. Porque a minha liderança, quando ela estava na pegada, quando ela estava ativa, quando ela estava firme, eu estava bem. E a minha liderança, quando estava uma semana mais fraca, eu sentia ali que ela não estava tão forte, eu abaixava um pouco minha guarda. Então, isso é até um ponto que eu queria trazer para vocês. A gente, quando é black, galera, é, eu tive que aprender a ser um pouco mais independente, na marra, né? Porque foram duas lideranças, né, que eu deixei de ter. A primeira liderança foi em 2022, ele saiu, e em 2023, 23 ou 24, eu acho, foi a outra que foi mais recente, que muita gente conhece, o Duque, que ele acabou saindo também, né? Então, eu sinto que muitos de vocês, às vezes, tem uma certa dependência, não somente da liderança, tá? Mas uma dependência de uma validação ali, até pelo ranking. Às vezes a gente acaba se nivelando muito pelo que está acontecendo ali no ranking, ou muito pelo que a gente cria alguns laços também, inclusive, né? Tem amizades, você fica mais próximo de mais. Tem um grupinho que você é mais próximo, e aí vocês conversam, dialogam no dia a dia, como é que tá a matrícula, não sei o quê. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso também, viu, galera? Porque às vezes você tá conversando com uma pessoa que ela não tá na mesma frequência que você tá. Às vezes você tá ali compartilhando, né? Porque a prova disso é o João. O Joãozinho é um cara que tá produzindo bem pra caramba agora, e ele tá. Por que que ele tá produzindo bem a água de Sorocaba, né? De novo? Não, ele tá no ambiente com os caras lá. Ele tá com o Ian, ele tá com a Gabi, tá com o Léo, ele tá todo dia ali vendo matrícula. Ele tá vivendo isso. Ele tá, é uma experiência totalmente diferente de você estar ali conectado com gente que está na mesma frequência de você, e quando você está sozinho em casa, você fica num piloto automático, se você não tomar cuidado, que você acaba até diminuindo bastante seu ritmo. Aí você às vezes começa a se questionar, pô, não estou mais fazendo matrícula e não sei o que eu estou fazendo de diferente, não sei o que eu estou fazendo, estou fazendo tudo igual eu Lucas, estava fazendo antes, e você não percebe que você está mudando muita coisa, muitas atitudes que você
não tinha, né? Quando você estava produzindo em alta, você está tendo atitudes negativas, inclusive, né? De deixar de fazer muitas coisas. E quando você está cercado de gente, né? De gente boa, que está na pegada, que está buscando ali crescer, progredir, você meio que não tem espaço para isso. Porque quando você pensa em dar uma banguelada, o cara já vem do lado, opa, já te puxa, vambora. E você tá naquela pegada, você tá naquele ambiente, você acaba se puxando para cima. Mas compartilhe um pouco, João. Nem combinei isso com você, mas eu acho que é muito bom você trazer um pouco dessa sua experiência que você está vivendo aí em Sorocaba, porque, cara, você está produzindo bem. Você está, com certeza, suas melhores notas você vai começar a emitir aí agora, de Sorocaba. Me corrija se eu estiver falando coisa errada. Fala aí. Sim, com certeza, o Lucão. As minhas melhores notas foram nesses 30 dias, entendeu? Bati meu recorde aqui. Obviamente, daqui para frente eu quero já dobrar, entendeu? Mas eu quero até te fazer uma pergunta, Lucão. A gente já teve várias oportunidades para estar conversando e eu não fiz para você essa pergunta, né? Pelo que eu sei, não sei se você, vamos dizer assim, veio para Sorocaba, se juntou com a galera. Você teve esse momento? Não, nunca fui. Então, mesmo não tendo, você teve um certo comportamento de, mesmo assim, vamos dizer assim, não entrar nas paranoias da mente, aquela mentira que as nossas mentes nos conta, né? E mesmo assim teve um bom comportamento, porque a Ju sempre fala para mim, né? Ô, João, não entra nessa onda que, só porque você está em Sorocaba, você vai matricular, tá tudo certo. Você matricula bem em Guarulhos, no Japão, em qualquer lugar, né? Isso foi o que aconteceu com você, né, Lucão? Pode Eu sinto compartilhar que também? assim, João, eu sinto, cara, que nem todo mundo tem maturidade suficiente logo de cara para lidar com isso. Eu sinto que não tem uma fórmula mágica. Você falou, pô, você não deu voz para essas minhocas, para essas coisas. Cara, eu dei voz muitas semanas para essas minhocas também, cara. É que assim, eu não deixava isso me paralisar, sabe? E, e teve uma época que eu tive a oportunidade de ir para Sorocaba. O Ricardo, que era meu antigo líder, isso acho que ninguém sabe. Ele me convidou para morar lá com ele, numa época que eu estava numa baixa de produção, eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida pessoal, inclusive, não estava produzindo nada, eu estava até assim, eu estava meio que propício a sair da WSP nessa época, eu já era black, inclusive. E na época ele me convidou para ir para Sorocaba, para ficar lá com ele e tudo mais. E cara, eu decidi não ir, porque assim, eu entendo também o que a Juliana falou para você. Você não pode achar que você só vai produzir enquanto você estiver em Sorocaba. Você tem que tirar um aprendizado daí de Sorocaba, de que é o seguinte, eu estou criando maturidade o suficiente aqui para quando eu voltar para minha casa, eu continuar vendendo e continuar no mesmo nível de atividade que eu estou tendo aqui, sem precisar desse ambiente. Porque o sucesso ele é muito individual, Joãozinho. O sucesso ele é individual, é você por você, cara. No final das contas, quem vai pagar os seus boletos vai ser você. As pessoas que estão ao seu redor, elas estão te incentivando, elas estão ali pegando na sua mão, elas estão junto com você, elas querem te ajudar, elas querem contribuir. Mas, cara, no final das contas é a sua vida, é a sua responsabilidade que você tem que ter. Então eu vejo muito positivo essa sua tomada de atitude de ir para Sorocaba, porque você não estava, pode ser que você não estava tendo maturidade o suficiente para ter esse padrão de comportamento sozinho, e aí você teve que buscar um outro ambiente, uma outra referência para você se inspirar, para você entender o ritmo, a rotina, o fluxo de trabalho, para quando você voltar uma pessoa diferente, uma pessoa mudada. Você vai continuar com os mesmos hábitos que você estava tendo em Sorocaba, na sua casa, entendeu? Então, assim, Exato. E você sabe eu. também, não, Lucão? Já te contei alguns podres, né? Você sabe o que estava acontecendo lá em Guarulhos, né? Então, Sim, sim. essa toma. Igual que eu falei pro Ian, no dia que ele me convidou, eu falei, cara, tô zerado, eu não tenho nada em conta, não tenho nada a perder, vamos pra cima, entendeu? Se der errado, eu volto, e se der certo, pô, eu vivo extraordinário. Foi isso, né? Exatamente. Então, assim, mas, cara, você também não pode. A gente não pode. Não tem uma fórmula mágica, igual eu te falei. Eu não precisei, eu tomei a decisão, para mim, de que, assim, na época que eu recusei o convite, né, de morar lá em Sorocaba com o Ricardo, tinha um co-work lá, inclusive, na época eles estavam ligando tudo junto. Eu pensei comigo mesmo, cara.
se eu não der conta de sair dessa situação que eu mesmo me enfiei, que eu mesmo me coloquei por conta própria, se eu tiver que terceirizar, até um pensamento besta, né? Na minha época eu pensei isso, tô abrindo a realidade para vocês. Pô, eu não vou conseguir fazer nada na minha vida sozinho. Se eu tiver que ir para Sorocaba para voltar a produzir, cara, pô, então eu já vou parar aqui. Eu me cobrava muito, João. Eu me cobrava muito. Então, eu sempre me cobrei demais. E eu não queria dar essa responsabilidade para um ambiente terceiro ou para pessoas terceiras de que eles iriam me influenciar positivamente. É uma bobeira isso, tá? Eu não vejo, inclusive, com bons olhos hoje, porque eu poderia estar precisando, pode ser que eu não tivesse conseguido, inclusive, fazer sozinho, por conta própria. Eu preferi ficar no meu. O Patrick sabe que eu sou muito assim. Quando tá dando as coisas errado, quando tá difícil, eu me fecho, cara. Eu me fecho, eu fico na minha, eu não falo nada com ninguém, eu fico quieto, entendeu? Só que isso é muito perigoso. Quando você está passando por um momento de dificuldade baixa, você tem que se expor, você tem que dar a cara a tapa, você tem que pedir ajuda. Só que eu fiz totalmente o contrário. Eu fui teimoso. Por isso que eu demorei mais, inclusive, para chegar na franquia. Porque eu não tinha essa facilidade de me expor para as pessoas. Eu não gosto de expor dificuldade minha, sabe? Dos momentos difíceis que eu tô passando, eu não gosto de ficar. Eu odeio me fazer de vítima. Odeio, cara. E essas coisas eu via com esse olhar, né? Pô, se eu não der conta de me sustentar aqui por conta própria minha mesmo, se eu não der conta de virar esse jogo aqui sozinha, pô, então, então isso eu utilizei como combustível, João. Eu usei isso como combustível. Cara, se eu tomei a decisão de não ir para lá, então eu vou ter que fazer acontecer aqui. E aí eu comecei na salinha da matrícula, ali com ele, fui indo. E, cara, as minhocas elas foram acontecendo, elas foram surgindo, elas foram tentando tomar conta da cabeça. E só que eu tava me blindando ali com a minha liderança que eu tinha na época também, mesmo que de longe, ele tava me podando, me limpando minha visão também. Mas eu vejo como um bons olhos, com bons olhos essa sua mudança que você teve. Inclusive, galera, quem tiver a oportunidade de fazer. Não tô falando para ficar igual o João, tá? Você tá há quanto tempo aí já, Joãozinho? Um mês já ou não? Não vai fazer nem um mês, pô. Cara, Luquinhas, Tenho- mas desculpa Oi? Pode interromper. falar, pode falar. Sorocaba já não é mais igual antes, não. A gente já não tá mais tão unido igual antes, entendeu? Então a galera que fosse mudar pra cá pelo ambiente tem que pensar um pouco mais, na minha opinião, tem que pensar mais, porque o João ele foi pra casa do Ian, ele tá sendo influenciado pelo Ian. Mas se você vir pra cá alugar um lugar e ficar sozinho em casa produzindo, você também vai entrar embaixo, entendeu? Não vai mudar nada. Você não vai aproveitar nada o ambiente, não vai mudar nada. E aí eu tô vendo uma galera vindo pra cá e ficando em casa produzindo. Pra mim não faz sentido isso, não aproveitar o ambiente. Exatamente. Mas eu digo também, tipo assim, o João, ele teve esse privilégio, né, de estar ali do lado do Ian, mas quando você tá só de você estar próximo de pessoas que estão ali produzindo, igual aqui na minha cidade, por exemplo, não tem ninguém, não tem nenhum outro agente, assim, que eu esteja produzindo em alta, enfim, para eu estar me conectando com essa pessoa, não tem. Mas só o fato de você estar em Sorocaba e você intencionalmente buscar, você tem que intencionalmente buscar. Quer ver um cara? Cadê o Stefan tá aqui? O Stefan nem tá aqui, né, esse safado. O Stefan é um cara que foi para Sorocaba, mas ele fica em casa, cara. Eu já falei, Stefan, cara, se conecta com a galera aí, cara. Você foi para Sorocaba para ficar em casa. Então você tem que intencionalmente estar conectado com as pessoas. Senão não vai adiantar, senão você vai viver uma experiência. Claro, é bom, é pertinente você viver uma experiência de estar em outra cidade, ali uma independência. Pode ser que você nunca tenha morado sozinho, longe assim, tão longe da família. Sei lá, pode ser que isso te agregue alguma coisa na sua vida, assim. Inclusive para você, João, tá te ajudando nesses dois lados, tanto no seu crescimento pessoal quanto profissional. Então, você tem que estar intencionalmente buscando pessoas que estão na frequência, né? Então, para quem tiver assim, a oportunidade de estar conectado com alguém ou de combinar, pô, vamos ficar aí uma semana junto, fazendo PTL junto para você entender ritmo, rotina, fluxo de trabalho, como é que funciona, pra você ver ali o Ian pegando referido. Cara, você vai assim voltar para o seu outro ambiente muito mais fortalecido, né?
Então, é muito inteligente da sua parte ter feito isso daí, Joãozinho, mas também você tem que tomar esse cuidado. Toma esse cuidado porque você não está produzindo mais só porque você está aí. Você está aí para aprender e para virar algumas chaves que sozinho você não estava conseguindo virar. Você não tava enxergando essa luz ali no fim do túnel. Eu já vi agora, pô, você tá ali postando, eu te acompanhando no Instagram, pô, atividade física, você tá com o Ian o tempo todo, você tá seguindo, você tá na frequência do cara. Não tem como você não crescer junto com o Exato. cara. E, Lucão, um outro ponto, você comentou isso. Hoje, eu fiz uma entrevista agora há pouco, comecei a ligar às 8h15 da manhã. No fechamento, o cara me falou alguma coisa assim e eu fiquei bravo. E eu já me falou, pô, cara, você ficou bravo? Por que você ficou bravo? Já muda esse seu comportamento, entendeu? Se lembra daquela vez que eu tava trocando uma ideia contigo de ser objetivo ali na entrevista? E eu tava sendo muito longo ali no speech. Ele falou, Joãozinho, você tá demorando muito, cara. E depois que ele me falou isso, foi objetivo nas próximas entrevistas, e foi que foi, entendeu? E você estava falando sobre essa questão aí do curso ser caro, né? Ontem, enfim, eu até postei aí, ontem eu fui ali na Rolex, cara, cada relógio é mais de 30 mil, entendeu? Tem gente que paga 30 mil no relógio, 60 mil, entendeu? E um Mais curso de pangaré, tá? 4 mil não é nada. Exato. E um curso de 4 mil não é nada, pô. Mas olha, você tá tendo um professor ali junto com você. Essa é a diferença, galera. Sorocaba, essa é a diferença de Sorocaba. O Joãozinho ficou puto. Ele saiu da entrevista e ficou puto. Se ele tivesse sozinho, pode ser que ele tivesse ficado puto, aí já saía fora, aí nas outras ligações a frequência dele ele já ia carregar essa putidão dele dessa ligação, ele já ia carregar para as próximas, aí o dia dele já ia ser tenebroso, já ia ser aquela coisa, sabe? Aquele dia reativo. Sabe quando você está reativo? Qualquer coisa que o cliente te fala, você já está nervoso, você já está estressado, está com o pavio curto já com o cliente ali. Então, isso daí você acaba afastando até o cliente. Uma simples coisa que o Ian fez, pô, mas por que você tá puto? O cara já volta pro prumo e ele já vai renovado para as próximas entrevistas. É essa a diferença, galera. E, poxa, não tem a oportunidade de fazer isso daí. Faz na salinha do Zoom. Busca ali, se expõe para sua liderança, para ficar ali junto, para ficar um período, para ir analisando, para ir vendo. A gente já tem uma certa maturidade, como Black e Gold também, para fazer essas ações de forma intencional. Então, só que se você ficar esperando acontecer, galera, não vai acontecer nunca. Se você tivesse ficado esperando, Joãozinho, um convite lá, pô, vem pra cá, quantas vezes já tinham te chamado? Mas você teve a atitude de ir para lá, de ir até aí onde você está, de aprender, né, de estar no ambiente, de estar ali compartilhando experiência ali com o Ian. Então, e tem que ser com uma pessoa que está ali na pegada ali. E em Sorocaba tá todo mundo querendo. Tá todo mundo querendo progredir, chegar na franquia. Quem é franqueado tá querendo. O Ian tá com a meta de ganhar 25 mil, né? Ele fala para mim toda hora essa meta dele de 25 mil. Ó, tô chegando, Luquinhas, tô chegando. E é bom, cara, a gente tá perto de pessoas que estejam com essa mesma referência. Por isso é importante estar nessa linha do Zoom e se aproximar. Exatamente, Léo. Exatamente. Esse ambiente, cara, o ambiente, ele sempre não, mas em 99% das vezes o ambiente vai te vencer. É muito forte o ambiente. Se você não tiver essa intencionalidade de sair fora do ambiente que você mesmo às vezes está se colocando nesse ambiente, e não estou nem dizendo que é um ambiente tóxico, tá? Pode ser um ambiente normal. Só que só de você estar sozinho, o perigoso é você ficar sozinho o tempo todo. O nosso trabalho é muito solitário, galera. Toda hora você sozinho, com você na ligação ali o tempo todo. Você acaba caindo, às vezes, num piloto automático, né? Você nem percebe, às vezes, as coisas que você está fazendo, que você deixou de fazer, porque você só está dando sequência, 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 você só está indo um atrás do outro, e você não percebe, aí não está dando tudo errado, aí não está dando certo. Por quê? Porque está no piloto automático. Então, é muito inteligente da parte de vocês se expor. Se exponha para a liderança. Se tiver que ir presencial, vai presencial. Se não der para ir presencial, faz na salinha do Zoom, fica com o microfone ali aberto. Enfim, a gente tem que utilizar as ferramentas que a gente tem. Fala aí, Patrick. Eu acho, Luquinhas, assim, eu já até pensei uma vez para Sorocaba, mas eu fiquei pensando assim, cara, eu vou sair da minha casa, eu tenho a minha família aqui, tenho minha esposa e meus dois filhos. E se minha atitude não for condizente com aquilo que eu preciso fazer? Eu pensei muito igual a você, cara. Eu vou para lá gastar dinheiro para alugar um lugar onde eu posso fazer daqui da minha casa o que eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito, né?
É muito bom também você estar no ambiente que nem o Luquinhas falou, né? O que é que faz a pessoa produzir mais em Sorocaba? É quando você toma uma desligada na cara, o cartão não passa alguma coisa, você fica aquela minhoca na cabeça, aí você olha pro lado e anda lá, tu metendo matrícula, você diz, porra, quantas vezes eu continuei ligando só porque eu vi que tu fez matrícula, mano? E eu continuei ligando, esse caramba, o Luquinhas fez, eu tenho que fazer a minha também. Então, só que quando você tá em baixa, a tendência é que você faz que nem muitas vezes eu faço, né? Eu me isolo. Que nem você fala, tipo, eu sou uma pessoa também que não é que eu não gosto de expor minhas fraquezas, eu exponho. A questão é que eu não gosto de mostrar que eu tô fraquejando com aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, o que tem que ser feito. Só que isso é burrice, entendeu? Porque quanto mais eu me afasto de tu, menos eu produzo. Porque você é um cara que chegou no nível onde eu quero chegar, então você tem para limpar minha visão. Então, assim, eu pensei o seguinte, cara, se eu for para Sorocaba, eu vou gastar mais dinheiro, né? Porque eu vou ter que alugar algum lugar para eu viver, para morar. E daí, como é que eu vou ajudar também na minha casa, com as despesas que eu tenho em casa, que não são poucas, são dois meninos. E daí eles, cara, deixa eu ficar aqui e fazer o que tem que ser feito, né? Só que quando a gente tá em baixa, a gente faz uma ligação, as coisas não acontecem, você, pô, vai fazer outra coisa, em vez de continuar ligando, né? Então, eu acredito, galera, também que colar na liderança é uma forma de você achar o meio termo para você. No caso do João, para ele foi melhor fazer isso e tá dando certo. Mas se ele não tomar a decisão de ligar e trabalhar, não vai acontecer do mesmo jeito, velho. E se ele levar essa dependência, quando ele sair de Sorocaba, ele vai voltar para baixo também, igual a Gabi falou. Então não faria sentido o Gabi entrar embaixo porque tá em Sorocaba. Não é Sorocaba, velho. É a decisão. Só que cada pessoa, ela tem um monstro a tratar, cuidar na sua cabeça. Eu tenho meus traumas, a Gabi tem os dela. E até você enxergar onde tá falhando e tentar resolver, demora, velho. Tem coisas que não é porque a gente não queira fazer. Cara, às vezes o Luquinha, Patrick, você não tá fazendo. Cara, eu fico com muita raiva, velho, quando eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Só que às vezes não é porque eu queira. Eu preciso, velho, depende disso aqui, eu só vivo disso aqui. Só que tem hora que você não consegue por você sozinho. Se você não puxar seu líder, então às vezes eu tinha vergonha de falar com o Luquinhas e ele me cobrava, Patrick, fizesse quantas entrevistas? E, porra, mano, só fiz uma. Sim, bicho, tá fazendo o quê? Tá ligado? Então eu acredito que também tá muito ligado a isso. O que você falou é muito pertinente, porque, cara, não adianta você sair da sua casa, do seu conforto, e pagar um aluguel e fazer que nem o Stefano tá Só, fazendo, tá trabalhando. Pra fazer isso eu faço da minha casa. só vira um Então, custo assim, a a gente tem que tomar mais. muito cuidado com isso, né? Porque, É, cara, e pode acontecer até pior, tá? Aí imagina, se eu vou, chego lá, não dou o resultado que tem que dar, eu vou ficar em dívida com a minha esposa, comigo, com a minha cabeça, com o meu líder. Aí você entra no pior ainda. Você vai voltar pior do que você foi. Porque você vai começar a achar que, eita, peraí, por que se para João deu certo e para mim não deu? O que é que eu tenho de errado? Porque se para o Léo que tá lá tá dando bola, mas sabe por que tá dando certo pro Léo? Porque o Léo tá fazendo o que nem eu tô fazendo. Que ontem dia de domingo eu tava ligando. Tava acordando cedo, fazendo coisas que eu não tô fazendo, não tava fazendo mais. Eu tava levando não na cara e parava, ia fazer outra coisa. E agora não. Hoje eu já comecei levando não na cara de manhã. Só que eu lembrei que para fazer matrícula tem que ser 3 ou 4 entrevistas. Eu só tô na primeira. Então, assim, qual a diferença das minhas últimas semanas? É que eu não tô parando. E foi difícil pra caramba. Luquinha sabe aí. Doeu pra caramba, mas eu continuei. Porque eu lembrei que eu fui o segundo da temporada, né? Porque ele virou franqueado, porque eu não parava igual a ele. A diferença pra mim, pra ele, é que ele leva um bocado de desligada na cara também, cartão que não passa. Só que em vez de ele vir contar pra mim, ele vai pro próximo, velho. Então acho que a única. Todo mundo que entra em baixa, o que acontece é que a gente não continua quando tá doendo, né? Então, assim, cara, quando baniram meu número, eu tava muito mal acostumado lá fora. Cara, foi horrível pra mim bater lista, mas eu tive que fazer, velho. e E o quando a gente João, começa a fazer o que a gente não Patrick, quer, é quando você começa a crescer, pô. para complementar o do Eu tava João, vendo esses dias um não vai. podcast, Luquinhas, Calma aí, não e... vai adiantar nada, só para complementar o que você falou, não vai adiantar Aham. nada o João estar em Sorocaba, ele tá vendo o Ian fazendo, o Ian ali na pegada, e se ele não mudar as atitudes dele, ele vai continuar fracassando em Sorocaba, do mesmo jeito. Ele vai continuar não produzindo em Sorocaba, mas a mudança tá dentro dele. Ele mudou internamente, ele mudou o ambiente para tentar ajudar ele a dar mais força para essa mudança interna, que ele não estava conseguindo ter essa mudança interna sozinho. Mudou o ambiente, só que se ele também não mudar internamente, não vai adiantar de nada, né? Então, essa é a mensagem que eu passo de Sorocaba. O ambiente, ele é muito poderoso, só que você também vai ter que mudar internamente. Não acho que
pô, só por causa disso que eu vou fazer, eu já vou voltar a produzir. Não, você vai ter que fazer muita coisa que às vezes você não tá fazendo e vai doer pra caramba, porque você às vezes não tá nem fazendo o básico, às vezes você não tá fazendo 3, 4 entrevistas no dia, às vezes você não tá nem fazendo o mínimo, o número mínimo de ligações necessário para você fazer uma venda, e aí você tá sem musculatura. Você sabe, você perde aquele ritmo, você vai perdendo aquela frequência, você vai ficando meio, sabe o que? Quando você ficar mais velhinho, você vai encolhendo, você vai ficando meio para dentro, assim, a musculatura vai Processo de atrofiando. murchamento. Você vai atrofiando um pouco, né? Então, essa questão de você estar presente é importante, sim, mas a mudança de comportamento é o que vai trazer a grande mudança para É, vocês. Luquinhas, como o Ricardo falava, né? Antigamente eu não acreditava quando ele falava da frequência, né? Dizia, meu irmão, esse negócio doido que o Ricardo fala pra gente. Mas hoje faz muito sentido. Cara, só eu ter mudado as atitudes que eu mudei, quantas coisas voltou, que nem eu falei pra você hoje, né? Cara, quantas coisas tá acontecendo porque eu mudei. E não foi um negócio que é de hoje de ontem pra hoje, não, cara. A semana passada eu zerei, a outra eu fiz uma matrícula, a outra eu fiz um. Então, assim, só que eu venho trabalhando isso, eu disse, cara, uma hora vai começar a virar. Porque você começa a mudar o seu jeito, a sua frequência, né? E isso atrai os clientes. Bicho, só tava vindo bucha, só tava vindo gente para diminuir ainda você mais, só tava vindo cartão que não passava, a galera chegava no final, dava só para você se diminuir mais ainda. É E quando a fica gente baixa a atrativo, frequência né? da gente. Porque você atrai, pô, atrai aquilo ali, né? Eu pensava que era mentira com o cara que falava, mas, cara, você emana. Cara, um exemplo foi ontem, eu liguei para uma cliente, a forma como eu falei o valor para ela se impactou de uma forma tão grande que acho que ela se constrangeu. Ela disse: opa, alô, tudo bem? A forma como eu tratei ela, disse: opa, tudo bem? Foi com tanta empolgação que ela, tipo, chega, eu senti na ligação que ela recuou, ela fez: opa, tudo bem, tá tudo maravilhoso, sei o quê. Então, assim, tudo é. Quando você tá. É aquela história, você tá matriculando, você tá bem, né? A besteira é quando a gente para de matricular, a gente deveria continuar na mesma frequência. Então, assim, cara, a dica que eu dou é cola no teu líder aí, enche o saco dele. Não faz que nem eu, que me escondo quando eu tô com o meu BO na cabeça, né? E Luquinhas até diz, cara, quanto mais você fica distante de mim, quem mais se ferra é tu. Porque eu tô aqui, continuando matriculando, vou continuar, entendeu? Tenho minhas coisas para fazer. Então, e é bom também o ambiente, né? Se você tem alguém ali do lado que pode te ajudar, cara, cola nessa pessoa, vai pra salinha ali. Porque se isso vai te ajudar, eu não sou muito fã de salinha porque tira minha atenção, sabe? Eu prefiro, às vezes, eu sei que é errado, porque quando eu for recrutar eu tenho que demonstrar pra pessoa fazendo, mas Luquinha sabe, tipo, quando eu tô focado aqui, velho, eu deixo tudo fechado, não quero olhar pra ninguém, porque se eu olhar o chat aqui já me atrapalha, eu fico ansioso vendo a pessoa matricular, isso me atrapalha, né? Mas se te ajuda, velho, vai embora. O, o Léo tinha levantado a mão aqui, mas não tô vendo mais o Léo, acho que ele deve ter Foi, caído. Léo, ele saiu, foi? Foi, ele Eu acho que levantou a ele, mão e saiu. eu acho que ele saiu. Mas enfim, galera, reforçando ainda mais, né, esse pensamento desse padrão comportamental do Joãozinho. É muito importante, tá? Essa mudança, essa exposição. Às vezes a gente está num ponto que a gente está em baixa, só que a gente está com tanto medo de fazer coisas diferentes do que a gente está fazendo, que a gente entra numa zona de desconforto, que a gente acha que está confortável, na verdade, né? Então, a gente tem tanto medo de fazer coisas, ter atitudes diferentes, que a gente prefere ficar na merda, só que continuar fazendo a mesma coisa, só para você não precisar mudar. A gente acostuma com isso daí. E você vai virando um ciclo vicioso. Você vai se acostumando, você vai cada vez se nivelando mais ainda por baixo. Porque você não está disposto, às vezes você não encontra força e disposição para fazer coisas que você não está mais fazendo. Às vezes você até concorda, você começa até a dar voz para você, pô, não, mas desse jeito tá bom, eu tô conseguindo pagar minhas contas, tá tudo bem, tá tudo certo. E não, aí que vem a exposição. A exposição ela serve para isso, para te apertar. Você vai ter que fazer coisas diferentes, você vai ter que mudar hábitos que você não está tendo mais, que você deveria estar tendo. Só que muita gente às vezes acaba fugindo disso porque não quer mudar, porque às vezes às vezes até quer mudar, mas ela não quer pagar o preço para mudar. A gente quer o resultado, mas a gente às vezes não está afim de pagar o preço para conquistar esse resultado. Fala aí, Fabião.
Tá, tá mutado. Oi. Não, Luquinha, você falou tudo. Eu penso que ir para Sorocaba, qualquer lugar ou em casa, o importante é ir no caminho da solução, né? A gente não pode empacar. Se para o João foi necessário e está sendo positivo, é isso que ele tinha que fazer para sair, né, da situação em que estava. Você se identificou, não, não é necessário. Eu tenho que dar jeito aqui e você fez. Você foi no caminho da solução. Porque senão a gente também acaba criando padrões e cada um está em um momento, né? Sim, O importante é que, de forma objetiva e assertiva, a gente não deixe de buscar sair da situação que se encontra se ela é negativa, né? Então, por exemplo, o próprio ambiente aqui da salinha, a gente pode se expor aqui, sim, né? Então, esse é um ambiente que eu posso simular, por exemplo, um cowork. Só que aqui eu estou na frente de todo mundo. De repente lá são poucas pessoas que eu estou mais afim de me expor, ou eu me permito me expor mais ali naquele ambiente. Né, eu, eu tenho vontade também de ir para um cowork, né, e trabalhar. Já falei isso com o Renan, para ver quais os ritmos que eu vou conseguir mudar, né, do meu PTL, se é algumas coisas técnicas também, pegar experiências, ideias, ver o ritmo da galera. Mas eu penso que, dentro de tudo que foi dito aqui, o resumo é: a gente não pode se acomodar. Tá ruim? Tem que fazer alguma coisa no sentido da solução, né? Da resolução do problema, né? Então, para alguns pode ser necessário. Por exemplo, a Gabizinha, cara, aquela mulher arrebentou lá no cowork, né? O tempo que ela estava. É claro que o contexto familiar dela acaba impedindo ela a produzir a quantidade de horas que ela estava produzindo lá, não é isso? Mas que foi um avanço na carreira dela, notório, né? Muito bom. Então, para outros você é o exemplo disso. Você não foi para o cowork e virou resultado, né? Mudou. Então, é por não tem aí. uma Gabi, fórmula só, né? a Eu Gabi, penso que não. a Gabi podia falar um pouquinho também, né? Que ela teve essa experiência de mudança. Não sei se ela já voltou para casa dela, né? Sim, com E como certeza, ela acho que estava é lá. válido. Contribui conosco. Ou ela Pronto. tá aí, eu nem vi. Ai, Tá aqui sim. Na verdade, quando eu fui pro coworking, que eu passei as 3 semanas lá, né? O que me ajudou a ficar focada foi ver que outras pessoas estavam fazendo. Foi só por isso. Eu ficava com vergonha de ver o Guilherme ligando, ver a Andrine ligando e eu ligando e eu não tá ligando. Ver o Guilherme pegar 60 referidos na minha cara e eu não tá fazendo. Então, eu literalmente entrei na mesma rotina que eles estavam fazendo. Eu só parava de ligar. Então, enquanto a Andrine não parasse de ligar, eu não podia parar de ligar também. Mas eu acho que não foi estar no coworking em específico, tá? Não foi o local, não foi Sorocaba em específico. O que eu mudei foi meu comportamento que eu tava tendo. O comportamento é diferente de quando eu tô em casa sozinha, que eu posso me auto-sabotar porque eu tô no Zoom, ninguém tá me vendo. Se eu mandar uma trimeta errada pra Andrine, ela não vai saber, porque ela não vai perguntar quantos contatos eu peguei, sabe? E às vezes a gente acaba se auto-sabotando nisso. De, meu líder não tá me vendo, então tudo bem se eu não pegar 60 referidos hoje. Meu líder tá me vendo, tudo bem. Não tá me vendo, tudo bem se eu ficar de câmera fechada. Então eu acho que foi isso que mudou, a questão do comportamento. E claro, tá em Sorocaba ajudou bastante ter uma visão diferente, né, da Andrine, do Ian, até do Gui, eu aprendi muita coisa com eles, mas eu acho que essa questão do comportamento. E esse comportamento, agora que eu já tive uma vez, eu posso puxar a qualquer momento, assim como eu tô fazendo essa semana. Exatamente. Mas tem gente que tem dificuldade de ter esse comportamento sem antes estar presente num ambiente assim.
Então, não é o ambiente. Realmente, não é o ambiente. O ambiente não é mágico. É porque você muda. Você viu o que que ela falou? Eu me sentia constrangida de não fazer a mesma coisa que eles também estavam fazendo. O Guilherme pegando 60 referidos, a Andrine ligando. E você fica constrangido mesmo, porque você está ali no mesmo ambiente das pessoas e você fica, pô, o que que eu estou fazendo aqui? Se eu não vou fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, eu estou fazendo o quê aqui, né? Só que quando você está em casa, você às vezes acaba deixando de fazer algumas coisas que você sabe que deveria estar fazendo, só porque não tem ninguém te olhando, só porque você não está naquele ambiente. Só que daí prejudica você, não prejudica a pessoa. Você se prejudica com esse padrão de comportamento. Então, eu sinto que tem pessoas que têm maturidade. Não tem uma fórmula mágica, galera. Você tem que se entender. Eu tenho essa necessidade de estar pelo menos vivendo isso uma vez para eu entender como é que é, para eu ver na prática, para eu, sabe a questão da experiência, de você experimentar pelo menos uma vez aquilo, para você conseguir ativar aquilo novamente outras vezes quando você não estiver naquele ambiente. Eu sinto que é isso que você fez, o que o Joãozinho está fazendo. É isso. Tem gente que não tem essa facilidade de ativar isso daí por conta própria e tá tudo bem, não tem problema nenhum. E aí você cria essa maturidade depois de você acessar aquele ambiente. E aí, depois de onde quer que você esteja, você consegue. E não quer dizer que está tudo 100% curado, tá? Porque quando você voltar para sua casa, é você com você mesmo, de novo. E aí você vai ter que ficar se relembrando todas as vezes de como é que era lá quando você estava lá no cowork. Quais eram os padrões de comportamento que você tinha, quantas ligações você estava fazendo, quantas entrevistas, qual era a atitude que você estava tendo no decorrer do seu dia. É mais fácil, fica mais fácil porque você já fez uma vez lá, então você meio que se valida aquilo, né? Então, pô, se eu já fiz uma vez lá, eu vou conseguir replicar isso daqui em casa. Mas não pense que é a solução do problema, porque se você voltar do cowork ou do ambiente que você estava e você voltar a repetir os mesmos padrões de comportamento que você tinha antes, quando você não tinha ido para lá, não vai mudar nada. Você vai voltar a ser a mesma pessoa. Então, E é interessante, né, que eu lembrei agora, se eu estiver errada, a Gabizinha corrige. Tu já trabalhou em EdTech, né, Gabi? Então ela já teve, antes disso também, ela teve essa experiência, né? Então vamos dizer assim, ela sabia como é que funcionava, né? Mas precisou, novamente, vamos dizer assim, né? De um ambiente. sim, é porque não é a solução dos problemas, não, né? A gente acha às vezes que é só ir lá e, pô, eu fui uma vez, aprendi, tá tudo certo. Não, a solução sempre tá interna, galera, tá sempre interna, dentro de nós. A gente tem que estar se relembrando todo dia. Por isso que é importante você ter palpável. É uma coisa que o Guilherme faz, ele gosta de ir gravando os momentos. Tipo assim, tá lá em Edtech, aí você grava o ambiente, como é que tá e tal. E aí, às vezes, quando você volta para sua casa, eu sou muito assim também. Quando eu vejo como era, eu parece que eu consigo voltar mais fácil para aquele lugar que eu tava, né? É muito doido isso, né? Aí você olha aquele vídeo e você olha, caramba, olha como é que era o ambiente, como é que o pessoal tava fazendo e tal. Vou voltar. Aí você volta a fazer a mesma coisa. Só que isso é todo dia, galera, isso é todo santo dia. Por isso que não é fácil, é difícil mesmo. Pode falar, Gabi. Não, você falou que o Gui faz isso, né? Inclusive, eu também fazia isso. O que que eu pedi para fazerem, tá? Eu fui em uma gráfica e eu pedi para fazer um diário da WSP. Ah, Na legal. época eu usava como Edtech, né? E aí eu Sim. colocava ali a minha métrica, meu fluxo de trabalho, e eu escrevi um relatório de como foi meu dia, as coisas boas que eu fiz, as coisas ruins que aconteceram. E aí, para toda vez eu ver onde eu tava errando e o que eu tava melhorando. Então, quando eu precisava voltar, eu sempre sabia para onde eu voltar, para os números que eu precisava voltar. Isso é muito importante. É muito importante, galera. Parece que é besta, parece que é bobo. E além de anotar, eu sinto necessidade também de ter uma anotação, de ter algo visual, de gravar, de visualizar, porque eu consigo ver, eu consigo enxergar como que eu tava. Eu tenho alguns vídeos antigos aqui de eu comemorando, eu batendo estrela de Gold, dando pulo e mandando vídeo para minha irmã, bati uma estrela de Gold aqui e tal.
E às vezes eu voltava, né? Na época eu voltava, quando eu tava mais embaixo, eu voltava a ver aqueles vídeos e falava, cara, olha a energia que eu tava. Eu falei com a Mônica isso também, né, Mônica, de você voltar para aquela versão sua, de você ter isso registrado, né? Depois eu vou ver se eu pego esse vídeo para mandar para vocês. Vocês vão dar risada. Eu tô no espelho do banheiro, assim, comemorando, pulando, que eu tô batendo estrela de gold. Mas é legal você ter isso daí. Essas memórias, elas são boas porque elas fazem a gente nos lembrar, né? E o nosso trabalho, a gente esquece muito rápido das coisas, porque para cair num piloto automático é muito fácil. A gente pega referido, a gente faz uma ligação, aí você toma uma desligada, é sempre a mesma coisa, é repetitivo. E aí, por ser tão repetitivo assim, a gente acaba se esquecendo, né, das coisas. Então a gente tem que estar visualizando sempre. Você tem que estar. Se você tiver necessidade de visualizar todo santo dia, visualiza todo santo dia. Inclusive, utilize isso como uma ativação para você. A gente tinha um ritual antes na nossa equipe, eu, o Patrick e o Ricardo, que antes de começar a ligar, a gente colocava uma música no Zoom, só nós três ficava. Lembra, Patrick, que a gente fazia isso? A gente colocava uma música, eu Era lembro até massa, hoje, velho. era aquela música Hall of Fame, eu acho que a Ju ficou bem famosa nos Ursos por tocar essa música no Zoom. Ju gosta muito dessa música. Sim. E a gente ativava, antes de começar a trabalhar, a gente ficava todo mundo no Zoom, assim, numa salinha, colocava a música, e a gente, às vezes, até levantava, assim, sabe? E cantava a música e deixava coisa de vendedor doido, sabe? Coisa de vendedor doido mesmo. Mas era muito bom para nós isso daí, porque você já entrava na ligação numa outra pegada. Você entrava, sabe, ativo, com brilho na voz, você entrava positivo, você não deixava entrar fracassado na ligação. Então, é muito bom você fazer isso. Às vezes, o seu ritual de ativação pode ser que não seja uma música, pode ser você dar uma lida ali no seu diário, como é que foi, no caso da Gabi Sá, olhar lá como é que era, como é que estavam os números dela, ou reviver alguns momentos, ver algum vídeo antigo, de como é que era no momento que ela estava produzindo bem, para você deixar isso fresco na sua mente. Quanto mais fresco isso tiver na sua mente, mais vai te ajudar também você a voltar a ser aquela pessoa que você já foi uma vez, né? Então, você tem que ter esses rituais de ativação também. E não adianta fazer só uma vez. Tinha vezes que a gente tinha que fazer duas. Fazia, ele começava 1, 2 horas da tarde, aí tinha uma pausinha que a gente fazia ali de 30 minutos. Aí, quando eram umas 6 horas, a gente tocava a música de novo para ativar a mente de novo. Para a gente estar ativo, sabe, na frequência, na pegada positiva mesmo. Então, a gente tem que Engraçado, né, fazer. Lequinhos, que no começo a gente achava besteira, né? Eu ficava pensando, pra que o Ricardo tá fazendo isso, meu irmão? Mas É, de tanta gente fazer aquilo, isso dava um gás, velho. Um gás tão grande assim, porque o que é que ele tava fazendo com a gente? É o que o Hélio sempre tenta fazer. Resgatar o blue que tem na gente. E a gente é, esquece, velho. A gente esquece muito. Tipo, você vai no automático e você começa. O ego da gente também é muito grande. E você começa a esquecer quando você comemorou tua primeira estrela, como foi bom, né? a E gente tudo esquece. isso é o que faz você reativar, porque é bom quando eu recruto pessoas para mim, né? Porque eu vejo o cara com uma vontade tão grande que me constrange eu não fazer. E isso me renova. Eu fico pensando, caramba, isso era eu quando entrei, velho. Eu tinha tanto sonho aqui, e parece que eu esqueci do sonho que eu tenho, a vontade que eu tenho, do como eu bati minha estrela. Tipo, velho, a minha primeira estrela que eu fiz foi meu filho que pintou, pô. Por que eu não tô brigando mais por isso, velho? A gente esquece, velho, porque a baixa faz com que a gente esqueça quem é a gente de volta. Cai no Mesmo quem automático, né? fala, Patrick, isso não é você, velho. Isso é só um estado que você tá passando. Tipo, o Patrick que eu conheço foi aquele que pegou o primeiro lugar ali na WSP, né? Que não parava tal, que até Vanessa fala, tipo, Ian fala muito que quando eu tô bem, tá, eu boto meus áudios lá no grupo, todo mundo gosta, porque eu faço questão de ver todo mundo bem. Esse sou eu, então eu gosto de contagiar as pessoas. Só que quando eu não tô bem, eu me isolo, entendeu? E tipo, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser a gente mesmo, galera. A gente não pode perder a nossa essência. E quando a gente tá fazendo esse trabalho automático, quando a gente não, as coisas não começam a acontecer e você vê que as outras pessoas estão conseguindo, você começa a pensar, pô, acho que é porque não é mais pra mim, e tal. Cara, quantas vezes a gente entra na semana ali com sangue no olho e as coisas não foram acontecendo, eu fui parando de ligar, fui diminuindo minha frequência. A gente pode fazer isso. Mas é Só que é natural isso, muito né? fácil, né, velho, você chegar nesse nível. Porque, cara, quem no que a gente fala. Por isso que é fácil pra mim é se manter no topo. É não, meu amigo, é muito mais difícil do que você chegar lá. E é verdade. Matricular.
beleza, a gente já tem um domínio, mas se manter na frequência é muito difícil. Então, por isso que a gente tem que estar procurando esses gatilhos, cada um tem o seu, que lhe ajuda, entendeu? Porque a gente esquece muito, velho. Isso E não tem atrapalha uma demais, né? fórmula também, né? Cada um vai ter o seu mesmo. Quando o Ricardo começou a fazer isso com a gente na salinha, eu falei, cara, o que que esse cara tá fazendo? Tocando música na salinha, cara? Que coisa de doido. O que esse cara tá fazendo? Não tem nada a ver. Eu não preciso disso para me ativar. Eu falava desse jeito, eu pensava isso, sabe? E aí depois eu fui entendendo, só que eu continuava lá, né? Eu pensava assim desse jeito, mas eu continuava lá com ele, né? E aí eu fui entendendo, porque isso vai puxando a gente, vai puxando uma coisa positiva, você Ele começa a fazia a gente perceber, até dançar, né, Luquinhas? a gente tinha que levantar, e você tinha que se mexer o braço e tal. E eu falava, mano, esse cara tá ficando louco, velho, esse cara tá ficando doido, se eu precisar disso aqui para produzir, eu tô lascado. Mas depois eu fui entendendo e foi me ajudando, porque isso virou. Depois eu comecei a fazer até sozinho, isso daí, de forma intencional, sozinho. Quando ele não fazia, quando ele foi começando a se afastar um pouco, eu comecei a fazer sozinho, comecei a criar os meus próprios rituais de ativação, de ir se ativando. E às vezes não é uma vez só, às vezes é a cada 2 horas, às vezes é a cada pausa que você faz, mas tem que ser intencional, galera, tem que ser intencional, porque senão a gente vai caindo no piloto automático, e esse piloto automático é perigosíssimo, perigosíssimo. Para você desistir desse caminho que a gente tem aqui, quando você cai no piloto automático, é muito fácil. Então se atentem com isso daí, tá? Eu passei um pouquinho do horário, vou liberar vocês aí também já para dar uma almoçada. Mas se relembrem, galera, se relembrem sempre que possível, revisitem as melhores versões de vocês, quando vocês bateram uma estrela, quando vocês fizeram uma matrícula, atingiram uma meta importante, uma meta financeira importante, ou enfim, qualquer que seja o que tenha acontecido com você. E também entenda que você se colocar em ambientes que vai te tirar da sua zona de conforto também vai te ajudar. Isso seja presencial ou seja de maneira virtual, na salinha da matrícula também. Você tem que se expor, você tem que parar de ficar se fechando, porque quanto mais fechado a gente está, menos produzindo a gente vai estar, a gente vai caindo no limbo, numa baixa, e aí para sair do buraco vai ficando cada vez mais fundo e você às vezes não tem força para sair do buraco sozinho, né? Então, que fique de aprendizado aí para vocês. Depois eu vou colocar a gravação lá no grupo, tá bom? E um bom processo seletivo aí para todo mundo, né? Hoje vai começar os treinamentos, fiquem em cima da galera, tá? Não se esqueçam, igual carrapato mesmo, em cima da galera, principalmente quem tá com poucos agentes, cola em cima dos caras, pede relatório do dia, vê se tá bom, não tenha medo também de tirar o cara do grupo, às vezes o cara tá ali, só tá no seu grupo, não tá mandando relatório para você, não tá fazendo nada, cobre do cara. Se o cara não tá fazendo, ó, vou te dar mais uma chance, mas fique em cima. Porque se você ficar, do mesmo jeito que quando tem alguém em cima de nós, a gente produz mais, se você ficar em cima dessas pessoas, eles também vão ter a possibilidade de já entrar produzindo bem, tá? Então, fala aí, Rui, pra gente finalizar, mas fique em cima da galera. Fala, Luquinha. Ô, Luquinha, rapidão aqui, não sei se alguém frisou, eu vou falar com a Ju também. Eu Aham. acho importante, ô, Luquinha, vocês tentarem falar com o Marlon lá, porque, na minha visão, o Pandapé é a única ferramenta. Os caras são péssimos de negócio, mas vai depender da gente estar trazendo pessoas, e engajando para a gente crescer aqui, né? Então você vê aquela questão, porque é só eles ver o link, falaram que ver que a gente não usou de má fé, né? Não tem nada a ver com venda de curso. Ver Ah, se eles sim, eu vou conseguem falar. negociar lá para Vou falar ajudar a assim, gente. vou falar. Por enquanto, galera, até que eles não corrijam, não manda com link no e-mail. Coloca, eu vou mandar a mensagem que eu utilizo aqui, lá no grupo. Se vocês quiserem copiar, pode copiar. Eu só coloco o meu contato, o meu número de contato. Aí lá no meu grupo eu mando o link. Por enquanto faz assim, até a gente corrigir. Depois que tiver corrigido, aí eu dou o feedback para vocês que tá tudo certo. E aí vocês seguem fazendo da forma que vocês acharem melhor aí, tá bom? Falou então, galera. Boa segundona aí, boas vendas para todo mundo. Grande abraço.